Oi, minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Você já teve que passar algum dia com uma tia esquizofrênica? Pois é, eu já. Mas calma, a minha tia era de boa, viu? Só tinha umas manias diferentes e essa história começa num momento tenso. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia e deixou eu e minha irmã mais velha sob os cuidados dessa minha tia esquizofrênica. Gente, pensa numa coisa chata. A mulher queria que a gente dormisse às 8 da noite. Quem é que dorme esse horário? A gente ficava lá deitada na cama com os olhos arregalados, procurando sono onde não tinha. E a gente não podia conversar, porque se ela ouvisse a gente conversando, ela ia ver que a gente estava acordada, né? Um tédio. E o pior, sem celular naquela época. A gente ficava só ouvindo o barulho do ventilador e o tic-tac do relógio. Mas enfim, depois de um tempo de a gente voltar da Espanha, veio uma novidade que mudou tudo. Minha mãe engravidou de novo. Minha gente. Nasceu minha irmã mais nova. Sim, eu sou a irmã do meio. Aquela que é grande demais para umas coisas e pequena demais para outras. Quem aí se identifica? Mas enfim, a diferença de idade entre eu e minhas irmãs é de 4 anos para cada lado. Eu fiquei ali no meio do sanduíche emocional. Lembro direitinho do dia que fomos ver minha irmã no hospital. A gente olhou aquele monte de bebê no berçário. Aí eu falei assim para minha tia: tia, qual é a minha irmã? Aí ela olhou e falou: é a que tá chorando. Mas minha gente, todos estavam chorando. Aí ela completou: é a mais escandalosa e a mais vermelha. Aí eu, então tá. Essa aí deve ser ela mesmo. E era. Minha irmã mais nova, ela chorava por tudo, coitada da minha mãe. E eu ali com 4 anos querendo um pouquinho de atenção. Então sabe o que eu fiz? Pedi uma chupeta para minha mãe. Pois é, queria virar bebê de novo. Aí eu ganhei uma chupeta azul, mas nem gostei muito dela, viu? Sempre preferi chupar o dedo, polegar direito, para ser mais exata. Era viciada, desde que me conheço por gente, em chupar esse dedo polegar. E mais, eu tinha um combo, eu chupava o dedo e mexia no cabelo. Até hoje eu faço isso, de mexer no cabelo. Chupar dedo não. Mas eu chupei tanto dedo, que meu dedo vivia engelhado e tinha um calo já, de tanto que eu chupava dedo. Mas depois eu conto como foi que eu consegui me livrar desse vício. Então vamos lá. Teve uma vez que minha mãe comprou uma bandeja de iogurte. E na bandeja, naquela época, sempre vinha um brinde nas bandejas de iogurte, de salgadinho, de tudo que a gente comprava, sempre tinha um brinde. Eles sempre pensavam nas crianças. E nessa bandeja de iogurte tinha um circo de papelão para montar. Menina, aquilo era para mim como se eu tivesse uma Disney dentro da geladeira. Mas foi tão difícil montar aquilo ali, viu? Eu lembro que foi difícil demais. E eu só tinha 4 anos, né? Eu tive que pedir ajuda. Agora deixa eu contar um clássico. Um dia eu tava elétrica, pulando pra lá e pra cá. E minha mãe estava passando roupa. E eu resolvi brincar de pular o fio do ferro. Tu imagina? Ela mandou parar. E adivinha se eu parei? Claro que não. Continuei pulando, feliz da vida, até quase cair de pernas abertas no ferro quente. Pois é. Minha mãe me segurou no reflexo, mas mesmo assim eu queimei a coxa esquerda. E a marca está aqui até hoje, como troféu da minha desobediência. Eu gostava de assistir o Chacrinha. Chacrinha, minha gente, Chacrinha. Mas achava ele escandaloso demais. Ele tinha uma buzina que, meu Deus do céu, era insuportável. Ele era muito barulhento. Mas eu assistia mais por causa de falta de assistir do que assistir mesmo, né? Naquela época tinha
uns cantores que iam lá no Chacrinha, tinha umas brincadeiras que eu gostava. E o que é que aconteceu também naquela época? Bom, quando a gente voltou da Espanha, né, a gente morou primeiro um tempinho com minha tia e com o marido dela. E depois a gente foi para casa de uma outra tia que emprestou um apartamento pra gente. E ela deixou, e lá, né, eu deixei a minha marca. Eu risquei a parede do quarto com giz de cera vermelho, Fiz uma menina com guarda-chuva e flores. Achei uma obra-prima. Do lado da minha cama, assim, bem do lado da minha cama, na parede, eu fiz isso. Eu disse assim, essa é minha parte, eu posso fazer o que eu quiser. Mas minha mãe, quando viu, brigou comigo. E minha tia, depois foi morar lá, ainda estava lá o desenho. Ninguém tirou. Acho que ela gostou do desenho, tá vendo? Minha mãe é que não gostou. E aí, aconteceu uma coisa que a gente ganhou. Não sei se foi de Natal, se foi de Dia das Crianças, eu não lembro. Minha irmã mais velha e eu ganhamos bicicletas. A nossa primeira bicicleta. Minha irmã ganhou uma Caloi amarela bem robusta. E a minha era vermelhinha, com rodinhas. E é pequenininha. Eu amava pedalar, eu sentia uma liberdade, mas mesmo sendo com rodinha. Eu via todo mundo usando sem rodinha, mas eu não conseguia andar sem rodinha. Mas sabe, era uma alegria. Era muito bom andar de bicicleta. Até hoje eu gosto de andar de bicicleta. Mas aí veio outra virada. Meu pai conseguiu um emprego no interior de Pernambuco, lá em Goiânia. E a gente foi morar numa usina de cana-de-açúcar. Pois é, minha gente. Mas primeiro a gente morou no centro da cidade, numa casa enorme, mal assombrada. Mal assombrada porque minha mãe morria de medo dali. E ela, sei lá, a casa era meio escura, meio estranha, sei lá. Mas no quintal tinha uma goiabeira que me fazia esquecer qualquer fantasma. Goiaba grátis, minha gente. A varanda era tão grande que dava para minha irmã e eu andarmos de bicicleta em círculos como duas doidas ali girando pela casa. Mas era tão legal, era divertido. E tínhamos uns vizinhos bem matutos, com os filhos mais velhos que a gente. Eles criavam uma cabra que ficava solta na frente da casa. E a gente adorava dar folhas para ela comer. A cabrinha era fofa, minha gente. Eu amava ela. E do outro lado, tinha uma vizinha com uma filha de 12 anos, que ainda chupava chupeta. Tu imagina? A menina ainda chupava chupeta. Eu já tinha largado, né? Claro. Fiquei chocada. Fiquei ali pensando, será que é normal uma menina de 12 anos chupando chupeta? Fiquei com aquele intrigado, né? Pois é. E outra coisa que aconteceu. Na casa desses meus vizinhos, da cabra, teve um dia que eu fui lá na casa deles e vi um pote de biscoito de champanhe. Sabe aqueles biscoitos compridinho com açúcar? Pois é. Quando eu olhei, aí eu disse assim pra ele, eu quero, me dá um. Aí ele disse, sabe o quê? Que aquilo ali não era biscoito não, que aquilo era comida de gato. E eu fiquei, e eu acreditei, minha gente. Eu acreditei que aquilo era comida de gato. Tanto que minha mãe uma vez comprou aqueles biscoitos sortidos. Quando eu vi, foi que eu descobri que não era comida de gato, coisa nenhuma. Ele que não queria me dar o biscoito. Tá vendo, minha gente? Que absurdo. Pois é. E eu vou ficar por aqui. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Se você se divertiu, se identificou ou deu pelo menos uma risadinha, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, viu? Isso ajuda demais. E olha, tem mais um vídeo te esperando agora mesmo na tela. É só clicar e continuar comigo nessa viagem no tempo. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu!